Você já teve aquela sensação estranha, quase mágica, de conhecer alguém e sentir que vocês já se conheciam muito antes de se encontrarem? Como se houvesse uma história antiga entre vocês, apenas adormecida, esperando ser lembrada. Uma aluna uma vez me contou que logo na primeira conversa com um homem que tinha acabado de conhecer, ela sentiu uma intimidade tão profunda que não conseguia explicar. Era como se o tempo parasse, como se as palavras nem fossem necessárias. Só o olhar já dizia tudo. Carl Jung transformou completamente o modo como entendemos esse tipo de conexão. Ele mostrou que por trás de algumas relações existe algo que vai muito além da nossa consciência. Um encontro de almas, no nível mais profundo do nosso ser. Mas tem um detalhe que pouca gente entende. A verdadeira alma gêmea não é aquela que vem para te completar. É aquela que desperta, dentro de você, a força de se tornar completa por si mesma. Jung dizia que algumas almas se reconhecem, não por serem iguais, mas porque carregam partes complementares de um mesmo quebra-cabeça. Um quebra-cabeça cósmico, que só faz sentido quando as peças certas se encontram. Uma amiga minha, a Clara, me contou sobre uma relação dessas. Ela disse que não era um amor fácil, não tinha aquele conto de fadas que a gente costuma idealizar, mas tinha verdade. Ele desafiava ela, fazia ela olhar para dentro, questionar, crescer. E ela fazia o mesmo com ele. Era como se juntos eles ativassem partes adormecidas um do outro. E é exatamente sobre isso que você vai descobrir agora. Os sinais, muitas vezes invisíveis, que indicam que você encontrou a sua alma gêmea de verdade. Porque se você não souber reconhecê-los, pode acabar deixando passar a chance de viver um amor que não muda só os seus dias, mas quem você é. Existe uma diferença imensa entre estar apaixonada por alguém e reconhecer uma alma que veio ao mundo para caminhar ao seu lado. Essa diferença pode ser justamente o que separa uma vida de conexões rasas de uma jornada profunda, transformadora, como aquelas que os antigos chamavam de casamento sagrado. Jung via esse tipo de amor não como um romance idealizado, mas como um encontro profundo entre arquétipos que habitam nosso inconsciente. Uma dança entre partes do nosso ser que se reconhecem no outro. Ele falava de 3 níveis de conexão. A persona, que é a máscara que usamos para o mundo. O ego, que representa a identidade consciente. E o self, o nosso núcleo mais verdadeiro e eterno. É nesse último nível que a alma gêmea se conecta, no self. Um lugar onde não há máscaras, nem papéis, só essência. Muitas vezes, essa conexão desperta algo poderoso. A projeção da ânima, ou do ânimos, imagens internas do feminino e do masculino sagrado. É quando enxergamos no outro aquilo que ainda está adormecido em nós. E é aí que mora o perigo. Você já percebeu como às vezes a gente aprende a esconder partes de nós mesmas só para ser aceita? A disfarçar a nossa sensibilidade, a nossa emoção. Como se sentir demais fosse uma fraqueza. E aí do nada aparece alguém. E essa pessoa, sem nem perceber, começa a tocar exatamente onde você tentou esconder. A verdadeira alma gêmea faz isso. Ela ativa a nossa sombra, aquela parte esquecida, negada, que a gente nem sabia que ainda existia. Uma vez uma mulher que me seguia contou que sempre foi prática, lógica, dona de si. Até conhecer um homem que a fazia sentir tudo intensamente, como se um dique tivesse rompido dentro dela. No começo, ela resistiu. Depois entendeu. Ele não veio bagunçar. Ele veio revelar. Jung falava exatamente disso. O crescimento real nas relações maduras vem do encontro com o que incomoda, não com o que conforta. Casais que evitam tocar nas próprias feridas acabam presos em zonas de segurança.
mas nunca se transformam de verdade. E a alma gêmea vem com essa responsabilidade amorosa. Ela provoca. Te convida a sair do automático. É como se dissesse silenciosamente: eu vejo quem você pode se tornar, mesmo que você ainda não veja. Outro ponto essencial que Jung trazia é a função inferior. Aquela parte da sua personalidade que você menos domina. Pode ser pensamento, sentimento, sensação ou intuição. E adivinha? A alma gêmea muitas vezes encarna exatamente essa função que você precisa desenvolver. Se você vive no mundo das ideias e da intuição, por exemplo, ela pode surgir com os pés no chão, te ensinando a viver o agora, a habitar o corpo, não só a mente. Esse tipo de amor também catalisa algo que Jung chamava de transcendência do ego. Aquele momento em que sua identidade fixa começa a se dissolver. Acontece num silêncio profundo, num toque, numa conversa que te atravessa. E acontece porque, pela primeira vez, você não precisa se defender. E o mais bonito, esse processo não tem fim. A alma gêmea é aquela que caminha com você nessa jornada ao longo dos anos, aceitando suas mudanças e permitindo que você mude. Ela não ama a sua versão de hoje. Ela se compromete com quem vocês dois estão se tornando juntos. Agora, é aqui que entra uma diferença sutil, mas essencial. Estar com a alma gêmea não é a mesma coisa que estar presa a um apego disfarçado de amor. O apego nasce da falta. Você sente que precisa da pessoa para se sentir completa, validada, segura. Já na alma gêmea nasce da abundância. Você escolhe estar com ela porque reconhece algo maior, quase sagrado, naquela conexão. No apego você se perde na obsessão. Fica ansiosa quando a pessoa some, interpreta cada gesto como se fosse um sinal. Vive no medo de ser rejeitada. Com a alma gêmea, existe uma calma. Mesmo na intensidade, há uma confiança silenciosa que sustenta tudo. E enquanto o apego idealiza, enxergando só o que quer ver e ignorando os defeitos, com a alma gêmea, você enxerga tudo. Luz, sombra, contradições. E ainda assim, sente aquela certeza lá no fundo. É com essa pessoa que eu preciso caminhar. O reflexo disso aparece em toda a sua vida. O apego te faz esquecer de si mesma, suas amizades, sua carreira, seu crescimento. Já a alma gêmea te inspira a ser mais você, a investir nos seus sonhos, a expandir. E tem mais, na comunicação. Onde há apego, existe manipulação sutil, medo de dizer a verdade, receio de se mostrar vulnerável. Mas com a alma gêmea, a vulnerabilidade surge naturalmente. Você não precisa fingir nada, pode ser inteira. Por fim, Jung dizia que o apego paralisa. Te prende numa bolha de conforto emocional. A alma gêmea, ela te move, te provoca, te faz crescer, te convida a se tornar alguém que nem você sabia que poderia ser. E antes da gente seguir para os 13 sinais que Jung identificou como provas claras de que você encontrou sua verdadeira alma gêmea, faz um pedido para o universo agora mesmo. Escreve aqui nos comentários: eu aceito o amor. É uma forma simbólica, mas poderosa, de mostrar que você está pronta, que você está disponível para viver esse tipo de amor que transforma, que cura, que revela. E se você quiser descobrir mais sobre o seu momento amoroso, clica no link da descrição e faz o quiz gratuito que eu deixei lá. Ele vai te ajudar a entender em que fase da sua vida amorosa você está e o que ainda pode estar te bloqueando sem que você perceba. Agora sim, vamos continuar. O primeiro sinal: uma sensação de familiaridade que não se explica. Como se vocês já tivessem se conhecido muito antes dessa vida. Não é só conforto. É uma certeza silenciosa, quase mágica. Uma sensação de eu já te conheço de algum lugar. Mesmo que tenham se falado ontem,
pela primeira vez. É como se, do nada, vocês criassem piadas internas que parecem continuar conversas antigas. Como se o tempo todo vocês estivessem se lembrando um do outro, não se conhecendo pela primeira vez. Desde que Jung começou a explorar esses mistérios da alma, ele já dizia: o motivo de tanta sintonia entre almas gêmeas é que, mesmo que as personalidades conscientes sejam bem diferentes, elas compartilham padrões arquetípicos, formas universais de sentir e reagir, que vivem lá no inconsciente coletivo. É como se vocês falassem o mesmo idioma. Não o idioma das palavras, mas o da alma. Uma vez uma mulher me contou que conheceu um cara com quem, desde o início, tudo parecia óbvio. Quando descobriam que pensavam igual sobre algum assunto, ela não ficava surpresa. Era mais claro que você também vê o mundo assim, do que nossa, que coincidência. Essa é a sensação, não é surpresa, é confirmação. Como se vocês estivessem apenas retomando uma conversa antiga, não começando algo novo. E esse tipo de reconhecimento profundo tem uma característica curiosa: o mimetismo inconsciente. Jung observou que almas gêmeas tendem a se espelhar sem perceber. Começam a repetir gestos, expressões, até o jeito de respirar. Não é imitação, é sintonia. É como se os corpos também soubessem que estão diante de algo familiar. Você já reparou nisso com alguém? Vocês estão conversando e, sem notar, estão com as mesmas posturas? Um cruza as pernas e o outro faz o mesmo segundos depois. Um inclina a cabeça e o outro repete o gesto. Isso vai além da linguagem corporal comum. É como se o corpo de um reconhecesse o ritmo do outro. E não para por aí. O mimetismo acontece até na fala. Vocês começam a usar as mesmas palavras, repetir expressões, criar um vocabulário íntimo só de vocês. Amigos começam a notar: vocês estão falando igual. E vocês nem tinham percebido. Jung via isso como um reflexo de que as consciências de vocês estão operando na mesma frequência. Como se fossem dois instrumentos afinados no mesmo tom. E essa sintonia atinge até o campo emocional. Você sente uma angústia repentina e descobre depois que a pessoa estava passando por algo difícil naquele mesmo momento. Ou então, os dois pensam um no outro ao mesmo tempo e enviam mensagens simultâneas. Isso não é coincidência, é conexão em níveis profundos. Aliás, se nesse momento você está sentindo que está pronta para viver esse tipo de conexão, escreve aqui nos comentários: eu aceito o amor. É só isso, 3 palavras, mas que funcionam como um sinal para você mesma, para o universo e para essa parte sua que talvez ainda estivesse em silêncio até agora. Porque quando a gente declara que está pronta, a vida começa a responder. Mas talvez o sinal mais desafiador e mais verdadeiro dessa ligação seja o despertar da sombra. A alma gêmea não aparece só para confirmar o que é bonito em você. Ela vem também para tocar naquilo que você esconde. Não por maldade, mas porque intui, de alguma forma, que a sua luz depende disso. Talvez você sempre tenha se orgulhado de ser racional, controlada, sempre no comando. Mas com ele você descobre que tem uma sensibilidade latente. Uma vontade de sentir mais, de se permitir mais. Ou talvez seja o contrário. Você sempre foi independente, forte, blindada. E com ele começa a explorar a vulnerabilidade. Não como fraqueza, mas como coragem. Esse tipo de ativação da sombra não é confortável. Você pode se irritar com coisas pequenas. Acha que o outro exagera, dramatiza. Mas no fundo, aquilo pode estar refletindo partes suas que você nunca permitiu existir. É nesse ponto que muitos desistem. E é aí que a alma gêmea se diferencia. Ela não foge. Ela segura sua mão e permanece. Porque sabe, mesmo sem saber explicar,
que atravessar isso juntos é o que leva vocês dois a se tornarem mais inteiros. E o mais bonito é que, ao invés de rejeitar essas descobertas, você começa a integrá-las, começa a acolher partes suas que antes pareciam erradas, e isso te faz mais autêntica, mais completa. Outro sinal forte dessa conexão, o silêncio. Jung dizia que o silêncio entre almas gêmeas é diferente. Não é aquele silêncio desconfortável de quem não tem mais assunto. É o silêncio da presença, de quem não precisa preencher espaço nenhum para estar junto. Se você consegue ficar em silêncio com alguém por longos períodos e ainda assim sentir que está tudo bem, que vocês estão profundamente conectados, isso diz muito. É como se a conversa acontecesse em outro nível, um nível energético, silencioso, mas absolutamente verdadeiro. Às vezes você olha para a pessoa e já sabe o que ela está pensando. Não precisa perguntar, não precisa explicar. É como se as almas estivessem conversando por dentro, enquanto o mundo lá fora continua fazendo barulho. Esse tipo de silêncio é raro. E quando ele existe, é porque existe algo muito mais profundo sustentando aquela relação. E ainda tem mais sinais vindo, porque reconhecer a alma gêmea não é sobre mágica instantânea. É sobre camadas que se revelam, e cada uma delas diz: você está exatamente onde deveria estar. Jung chamava isso de espaço psíquico comum. Um lugar onde duas consciências se sobrepõem, mesmo que só por instantes. É nesse espaço que a comunicação acontece de um jeito diferente. Não por palavras, mas por ressonância. Como se uma parte sua vibrasse junto com uma parte do outro, e vocês se entendessem sem precisar dizer nada. E quando esse tipo de sintonia existe, até as coisas mais simples ganham outra qualidade. Cozinhar juntos, caminhar na rua, até lavar a louça. Tudo vira um momento de presença. Nada precisa ser especial, porque a presença do outro já transforma tudo em especial. É uma paz silenciosa, uma contemplação compartilhada. E aí vem um dos sinais mais misteriosos, mas também mais poderosos dessa conexão: as sincronicidades. Jung foi quem criou esse termo para descrever aquelas coincidências que parecem ter um sentido maior por trás, como se o universo estivesse tentando te mostrar alguma coisa. Quando duas almas gêmeas se encontram, é comum que essas sincronicidades comecem a surgir com frequência quase mágica. Uma mulher me contou que, quando começou a se envolver com alguém que mal conhecia, descobriu que eles tinham estado na mesma cidade, no mesmo festival, no mesmo dia, anos antes, sem nunca terem se cruzado, ou talvez tenham, ou então você sonha com ele, e no dia seguinte ele te liga dizendo que também sonhou com você. Vocês mandam mensagem ao mesmo tempo, pensam nas mesmas coisas, veem números repetidos, ou ouvem uma música que parece responder uma pergunta que você não tinha contado para ninguém. Essas sincronicidades não são ilusões. Jung dizia que são manifestações de uma inteligência arquetípica, algo que opera lá no fundo do inconsciente coletivo, tecendo os encontros que precisam acontecer para que a gente cresça. Mas o mais bonito é quando os dois percebem isso. Não é só você vendo sinais e tentando convencer o outro. Os dois sentem, os dois reconhecem que há algo acontecendo ali que vai além do controle, além da razão. E a conexão de alma gêmea também se mostra, de um jeito muito claro, na forma como vocês enfrentam os obstáculos. Diferente das relações frágeis, que quebram na primeira dificuldade, esse tipo de vínculo tem algo quase alquímico. Quanto mais desafiado, mais forte fica. Jung observava que os problemas externos, diferenças, distância, família, trabalho, muitas vezes servem para revelar o quanto a conexão é verdadeira. É como se o nós ganhasse mais força diante do caos. E aí surge aquele sentimento de
Somos uma equipe, não no sentido de se isolar do mundo, mas no de saber que vocês enfrentam os desafios lado a lado, juntos. E cada vez que superam algo, a intimidade cresce. A compreensão se aprofunda. Esse tipo de relação não foge da tensão. Ela usa a tensão para crescer. Os conflitos viram conversa. As conversas viram descobertas. E as descobertas levam a versões de vocês que não teriam emergido sozinhas. O que diferencia é que mesmo quando tudo parece difícil, nenhum dos dois tem o impulso de ir embora. Não por apego, mas porque os dois sentem que vale a pena atravessar isso juntos. E aí a gente chega num dos sinais mais lindos. A alma gêmea desperta a sua melhor versão. Estar com ela não é sentir que você tem que mudar para caber. É sentir que pela primeira vez você tem espaço para florescer. Talvez você nunca tenha se interessado por arte e a paixão do outro acende a sua criatividade esquecida. Ou talvez ela sempre tenha sido tímida e sua presença segura a faz começar a se expressar de um jeito que ela mesma desconhecia. Isso acontece sem esforço, sem cobrança, é natural, é inspirador. Vocês se tornam mais corajosos, mais generosos, mais sensíveis, só por estarem juntos, como se a presença do outro tocasse em partes suas que estavam adormecidas, esperando apenas o ambiente certo para despertar. Jung dizia que isso acontece porque a alma gêmea reconhece e reflete o seu eu superior, essa versão mais plena, mais integrada, mais consciente de quem você é capaz de ser. E ao ser vista assim, você começa pouco a pouco a se tornar exatamente isso. E é aí que mora a diferença entre uma relação qualquer e uma conexão de alma. Nos próximos sinais, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse reconhecimento que transforma não só o seu jeito de amar, mas o seu jeito de existir no mundo. E se lendo tudo isso, você sentiu lá no fundo que está pronta para viver um amor assim, escreve aqui nos comentários: eu aceito o amor. Essa simples frase é um sinal para você mesma, para o universo e para esse espaço silencioso que existe entre intenção e realidade. É como se você dissesse: eu estou pronta e sei o que mereço. Mesmo com todas as dores que essa relação trouxe, ou ainda vai trazer, você sabe no fundo que a escolheria de novo, sem hesitar. E não é porque gosta de sofrer, é porque sente que mesmo com toda a intensidade, esse amor vale cada desconforto, cada lágrima, cada desconstrução. Há algo quase inevitável nessa conexão, como se mesmo que tudo fosse diferente, o tempo, os caminhos, as decisões, vocês acabariam se encontrando de qualquer forma. E se por algum motivo tivessem que se separar, ainda assim, algo dessa conexão viveria dentro de você. Um eco, um aprendizado, uma memória que não se apaga. Jung dizia que isso é o que diferencia uma alma gêmea de uma relação baseada apenas em prazer ou conveniência. A alma gêmea envolve a disposição de mergulhar em aspectos sombrios, de atravessar conflitos reais, de crescer, mesmo que crescer doa. E mais do que isso, ela te faz enxergar a relação como um ciclo completo, não só pelo que vocês vivem agora, mas pelo que essa conexão representa no arco inteiro da sua vida. Você começa a perceber que até os momentos difíceis fizeram sentido. Foram parte da construção do que vocês estão se tornando juntos. O sinal mais claro disso? Uma certeza silenciosa de que se pudesse voltar no tempo, faria exatamente as mesmas escolhas que te trouxeram até aqui. Porque de alguma forma tudo, até os erros e as relações passadas, foi uma preparação para esse encontro. E então aparece mais uma marca profunda dessa conexão rara: o amor autossuficiente. Jung chamava esse tipo de amor de autossustentado. É aquele que não depende do que você faz, do que você entrega ou de como você está. Ele ama quem você é, não o que você representa.
Esse amor permanece mesmo quando você está exausta, quando não está na sua melhor fase, quando está distante, insegura ou atravessando dias nublados. Ele não some porque você não está performando bem. Ele não diminui porque você não tem forças para retribuir naquele momento. Isso não significa que o outro seja ingênuo ou que aceite qualquer coisa. Significa que ele vê além, que enxerga quem você é na essência, por trás do cansaço, por trás das máscaras, por trás das crises. Jung acreditava que isso só é possível porque essa conexão acontece no nível do self, não do ego. O ego se apega ao agora, ao comportamento do momento. O self reconhece a alma. E quando a alma é vista, ela se sente segura para existir. Esse amor se mostra nos pequenos gestos, nos cuidados consistentes, mesmo nos dias em que há silêncio ou tensão. Existe uma lealdade de base, algo que não se abala por discussões superficiais. Você sente que aconteça o que acontecer, o vínculo permanece. E talvez o sinal mais sutil, mas mais definitivo, de uma alma gêmea seja esse. A conexão continua mesmo quando a presença física não está mais ali. Não é saudade comum. É como se você ainda a sentisse por perto. Você percebe que pensa nela e depois descobre que ela estava pensando em você naquele exato momento. Ou acorda com uma sensação estranha, pressentindo que algo aconteceu. E depois confirma. Jung chamava isso de campo psíquico compartilhado. Um tipo de frequência energética onde as consciências seguem conectadas, mesmo separadas geograficamente. Você pode estar em outra cidade, em outro fuso horário, mas sente como se uma parte dela ainda estivesse com você. E mais do que isso, você consegue acessá-la de dentro, como se ela tivesse se tornado uma presença interna, capaz de te orientar, de te acalmar, de te acompanhar, mesmo sem estar ali fisicamente. Não é fantasia, não é lembrança, é presença ativa. E a ausência, por mais que traga saudade, não gera medo, porque há uma certeza íntima de que a conexão não depende da proximidade. Ela vive em outra camada, mais profunda, mais sutil, mais verdadeira. Mas Jung também dizia algo importante. Nem sempre a gente reconhece uma alma gêmea de imediato. Às vezes, o reconhecimento vem devagar. Às vezes, vem camuflado por dúvidas, por confusão, por expectativas que a mente cria. E se você está em dúvida, existe um jeito de clarear. Não olhe apenas para momentos isolados. Olhe para os padrões ao longo do tempo. Observe a consistência, os sinais repetitivos, as ressonâncias que atravessam as fases. Porque o amor de alma não se revela em gestos grandiosos e passageiros, mas em verdades silenciosas que persistem. E se você chegou até aqui sentindo que algo dentro de você foi tocado, então faz um gesto simbólico agora mesmo. Escreve nos comentários: "Eu aceito o amor". Essa frase simples é um sinal claro para o universo e também para você mesma, de que está pronta para viver uma conexão profunda, verdadeira e transformadora. Declare sua abertura e veja o que começa a se mover dentro e fora de você. E se quiser entender melhor sua fase atual no amor, clica no link da descrição e faz o quiz gratuito que eu preparei com carinho. Ele te ajudará a identificar bloqueios inconscientes, padrões repetitivos e o que ainda pode estar te impedindo de reconhecer sua alma gêmea. Agora, voltando, você já reparou como o seu corpo reage na presença de alguém? Essa é uma das formas mais sinceras de reconhecer se há uma conexão profunda. Quando é alma gêmea, o corpo não entra em alerta. Ele relaxa, sente calma, expansão, até uma leveza que você não sabe explicar. Se ao contrário, você se sente constantemente ansiosa, drenada ou em estado de vigilância, talvez seja a hora de observar mais de perto. Jung sempre dizia: uma alma gêmea
não nos paralisa, ela nos expande. E um dos principais sinais disso é justamente a capacidade de crescimento mútuo. Você se sente desafiada, sim, mas de forma construtiva, não diminuída, não constantemente criticada. O amor de alma gêmea não te joga para baixo, ele te empurra gentilmente para cima. Por isso, além de tudo, confie na sua intuição, não na carência, não no desejo de que, dessa vez, dê certo, mas naquele saber silencioso que vem de dentro. Às vezes, essa sabedoria está encoberta por expectativas sociais ou carências emocionais, e por isso, práticas como meditação, escrita reflexiva ou terapia ajudam muito a limpar o nevoeiro. E aqui vem um alerta importante que Jung fazia questão de deixar claro. Nem toda conexão intensa é alma gêmea. Algumas relações intensas são, na verdade, traumas disfarçados de destino. Tanto uma alma gêmea quanto uma relação tóxica podem envolver intensidade, sincronicidade e transformação. Mas os efeitos são drasticamente diferentes. Se a intensidade vem do drama, se há ciclos de afastamento e aproximação que te deixam emocionalmente exausta, se a pessoa ativa sua sombra de forma destrutiva, gerando mais confusão do que clareza, isso não é alma gêmea. É ferida aberta tentando se resolver. Relações tóxicas frequentemente envolvem projeções massivas. Você enxerga qualidades que a pessoa não tem, ou ela representa partes suas que ainda não foram curadas. Não é amor, é obsessão. Não é escolha, é necessidade. Não é união, é fusão. E a diferença crucial aparece com o tempo. A alma gêmea te ajuda a se tornar mais inteira, mais autoconsciente, mais capaz de amar e de crescer. A relação tóxica te fragmenta, te isola, enfraquece suas outras conexões e muitas vezes faz você se perder de si mesma. A alma gêmea fortalece seu processo de individuação, nunca o sabota. Se há manipulação constante, isolamento, violência, física ou emocional, perda de autoestima. Não importa o quanto a conexão pareça intensa, não é alma gêmea. Porque a verdadeira alma gêmea nunca diminui a sua humanidade. Ela a eleva. Agora, se você reconheceu sua alma gêmea ao longo desses sinais, Jung nos dá um último presente. Uma direção para honrar esse amor raro. A primeira coisa, resistir à tentação de idealizar. Alma gêmea não é perfeição. É compatibilidade para crescer, inclusive nos pontos difíceis. Envolve aceitar a humanidade inteira do outro, não só as partes que você gosta. É o que Jung chamava de trabalho consciente. Usar essa conexão como um catalisador para o seu desenvolvimento pessoal. Isso exige olhar com coragem para os aspectos sombrios que surgem, comunicar com honestidade radical e apoiar o crescimento individual de cada um. Criar rituais que honrem a profundidade dessa relação. Meditar juntos, ter conversas profundas com frequência, refletir sobre os sinais e sincronicidades que aparecem. Mas, acima de tudo, manter sua individualidade. A alma gêmea não substitui sua relação com você mesma. Continue cuidando dos seus sonhos, amizades, propósitos, porque esse tipo de amor não te engole, ele te amplia. E se você já encontrou essa conexão, saiba que está vivendo algo que poucos têm a chance de experimentar. Algo que deve ser cuidado com presença, gratidão e reverência. Jung dedicou sua vida a entender os mistérios da psique humana. E talvez nenhuma descoberta tenha sido tão transformadora quanto a percepção de que certas conexões não são apenas relacionamentos, são portais. Portais para um despertar espiritual que não transforma apenas duas vidas, mas ressoa por gerações. Se você reconheceu sua alma gêmea nesses sinais, saiba que está participando de algo ancestral e sagrado. Uma união que os antigos chamavam de hierogamia. O casamento divino entre aspectos complementares da consciência.
E se ainda não encontrou, confie. O seu processo de individuação está preparando você para reconhecer esse encontro quando ele acontecer. Porque no fim das contas, a alma gêmea não é quem te completa. É quem desperta em você a coragem de se tornar completa. É olhar no outro e reconhecer ali um reflexo da sua própria luz. E permitir que esse reflexo transforme você num instrumento de amor consciente no mundo. Se esse conteúdo tocou o seu coração, se inscreve agora no canal Raízes do Tempo. Aqui, a gente continua explorando as camadas mais profundas da alma, das relações e do inconsciente, sempre com leveza, verdade e profundidade. E se você quiser entender melhor o seu momento no amor, faz agora o quiz gratuito que está aqui na descrição. É uma ferramenta simples, mas poderosa, para te ajudar a clarear o que o seu coração já está tentando te mostrar. E por fim, deixa nos comentários: eu aceito o amor. Essa é a sua forma de sinalizar para o universo e para você mesma que está pronta para viver um amor que não vem para te salvar, mas para caminhar ao seu lado, enquanto você se descobre, se cura e se torna tudo aquilo que nasceu para ser. Nos vemos no próximo vídeo.